Olá, queridos e amados irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã, meio-dia, nós teremos a live com o irmão Juliano, tá bom? Não esqueça, amanhã, meio-dia. Eu vim mostrar para vocês esse vídeo aqui, irmãos. O irmão aqui, ó, irmão músico da Congregação Cristã no Brasil, fala a respeito da atual crise da instituição. São pessoas que estão dentro da CCB, ou que já estiveram dentro da CCB, estão vindo nas redes sociais falando e que muitas vezes o que a gente mostra aqui é verdade, são pessoas que estão lá dentro da CCB. E isso é um motivo que os irmãos da CCB aí, que defendem a CCB, ficam com raiva de mim, porque muitas das vezes não é eu falando, é o próprio irmão da CCB falando a situação hoje da CCB, e esse irmão aqui falou umas coisas muito importantes aqui que eu quero compartilhar com você. Também, irmão, quando a gente fala assim, o Espírito Santo saiu da Congregação Cristã do Brasil, lembrando que o Espírito Santo ele habita dentro do coração daqueles que amam a Cristo Jesus. Verdadeiramente, Espírito é verdade. O Espírito Santo não habita dentro de templos, mas sim dentro de nós. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo saiu da CB, a gente quer dizer os homens que estão à frente da instituição não têm mais a guia de Deus e Espírito Santo, e vocês estão vendo o que eles fazem. Antigamente, eu conheci cooperador que, após o culto, se reunia para fazer visita, para quem estava doente, enfermo, alguma coisa. Hoje eles saem e vão se reunir aí com os seus grupos, com as suas panelas, os seus bate esconderijo, né? Onde eles vão se lá tomar os seus vinhos galácticos, se reunir lá para comemorar e reunir as famílias reais, né, da elite do ministério. Bom, veja aqui, deixa o like aí, gente, se inscreva no canal, o like é de graça, ajuda o canal. Veja o que esse irmão aqui falou, ele é um músico da CCB, ó. Vamos analisar aqui, ó. Enfim, né? Então vocês me desculpem. Hoje eu quero falar dessa situação caótica que se encontra a Congregação Cristã do Brasil. Primeiramente, quero deixar bem claro aqui que eu não tenho interesse algum de ver a destruição da instituição, muito pelo contrário, gostaria de ver uma reforma, apesar de reconhecer que não é uma tarefa bastante simples, né? Principalmente quando a gente vemos pessoas que estão de frente da instituição, pessoas sem gestão, pessoas que não sabem administrar, né? A instituição em si. Então a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Ela se preocupa demais, né, com os críticos, né? E não é à toa, porque devido à internet, né, tudo que acontece hoje na congregação, após a pandemia, depois que a congregação foi para a internet, para o YouTube, então tudo é propagado. Então os críticos, eles também têm um papel importante, né, vamos dizer, nesse processo, mas não é eles a causa primária da destruição da Congregação Cristã do Brasil. Então hoje a congregação está preocupada com os críticos, tanto é que agora foram emitidas algumas cartas, né, justamente por estarem preocupados, né, com os críticos, e isso não é uma coisa boa, porque quando alguém se justifica, isso é um mau sinal, um sinal que tem culpa no cartório. Então a congregação... Gente, é boa a colocação desse irmão aí. Se eles estão preocupados com os críticos, é porque realmente nós estamos falando a verdade. Porque se nós estivéssemos aqui na internet falando mentira, vocês que estavam lá dentro, que hoje não estão mais, ou estão, mas já entendendo, abrindo os olhos, vocês iam nos assistir e falar que esse irmão está falando aí não procede. Mas quando você é sincero e verdadeiro, você vem nos assistir, você fala, realmente o que ele está falando aí é verdade. Então isso da congregação, quando está se preocupando, é porque realmente o que nós falamos aqui é verdade. Que eles ocultam o evangelho da Irmandade, que eles fazem nepotismo com chave entre os ministérios, que eles não querem saber de anunciar Cristo, o evangelho para ninguém, que eles querem somente reuniões. Vamos colocar bem colocado aqui, gente. Se eles estão preocupados, processando, mandando defender na internet, é porque o que a gente está falando é verdade, né? Foram emitidas algumas cartas, né, justamente por estarem preocupados, né, com os críticos, e isso não é uma coisa boa, porque quando alguém se justifica, isso é um mau sinal, um sinal que tem culpa no cartório. Então a congregação, se ela não devesse, ela não teria necessidade de se desculpar, vamos dizer, dar uma satisfação, tanto para a Irmandade quanto para os próprios críticos, com essas cartas, como a gente estamos vendo. E que é uma carta mal feita, mal redigida, e que foi um tiro no pé, um presente de Natal antecipado justamente para os críticos. E eles vão se beneficiar, os seus canais aí, vamos dizer, a receita vai aumentar consideravelmente, né? E tem muita gente aí que está feliz da vida vendo a destruição da Congregação Cristã do Brasil. Então esse é um dos motivos pelos quais a congregação... Eu vou dizer isso, irmão, tem muita gente feliz realmente com o que está acontecendo com a CCB, mas eu falo de puro e sincero coração, eu fico triste. Tenho vários amigos, irmãos do ministério que me convidam para ir na casa dele, congregar com eles. Gente, que nos reunimos, eu fico triste, porque é uma igreja que tinha gente maravilhosa, pena que essas pessoas maravilhosas não foram para o ministério, porque não tinha dinheiro, porque não é omisso,
Porque eu conheci muitos homens que não negociou a verdade do evangelho, do ministério, não negociou a verdade do evangelho, da mensagem da cruz, para agradar a ancião. E hoje, se você ficar do lado do evangelho e da cruz, e não ficar do lado do ancião, que muitas vezes eles manipulam para sentar pessoas, como eu tenho mostrado aqui, você vai ser sentado. Isso é verdade. A congregação está sendo atacada e destruída. Outro motivo é que a congregação também está contribuindo para a sua autoimplosão, a sua autodestruição, é que ela está instigando os seus próprios membros, né, a ter curiosidade sobre os críticos. Tem muita gente que nunca ouviu falar de críticos, nem sabia da existência deles, né? Existe. Essa semana, o Carlos Reinar começou a falar e fazer vídeo. No final, vou mostrar um vídeo, não perca o vídeo, só um cortezinho, é menos de 1 minuto do Carlos Reinar o vídeo. Eu ganhei mais de 500 inscritos. Claro que é menos do que ele ganha, ele vai ganhar mais falando assim, defendendo a CCB. Só que esse 500, nos ouvindo o Juliano, os demais, esse 500 lá dentro da instituição, ele transforma em milhares e milhares. Ele abre a mente, os olhos de muita gente. Depois que o Carlos Reinar ia, em uma semana, gente, eu ganhei quase 500 inscritos. Porque pessoas pensantes dentro do sistema são poucas, por isso que o Carlos Reinar ganha mais inscritos. Porque há pessoas que querem pensar, sair fora da caixinha, poucas, mas 500 inscritos em menos de uma semana, para mim foi muito bom o que aconteceu. Então, isso é verdade. Quando eles falam dos críticos, fazem vídeo, querendo ou não, a pessoa vem assistir para ver o que está falando. E aí enxerga a própria fala do Carlos Reinar contra a instituição. Tem muita gente que nunca ouviu falar de críticos, nem sabia da existência deles, né? Existe a maioria dos membros da Congregação Cristã no Brasil, são aqueles membros raiz, que não assiste, vamos dizer, conteúdos que não seja, vamos dizer assim, de origem da Congregação Cristã no Brasil. Verdade. E a própria Congregação Cristã, depois dessas cartas aí, né, na qual ela bate de frente com os críticos, elas instigou esses membros, né, que são a maioria, a irem para o YouTube, a buscar, né, vamos dizer, uma resposta que críticos são esses, que cristãos são esses, né, que estão combatendo a instituição e que a congregação agora está preocupada. Então a própria congregação está fazendo propaganda pró. Eles estão preocupados, gente, porque aqui nós falamos verdades. Eles não conseguem derrubar os canais de crítica, os críticos falam a verdade. Isso é verdade, irmão, disse certo aqui. Os críticos, né, instigando a própria Irmandade a ir para as redes sociais e se deparar aí com uma realidade cruel, né? Que a congregação não é tudo isso que aparentemente parece, né? É apenas, vamos dizer, uma miragem, né? Uma realidade alternativa, não é mais aquela congregação. Olha só o que esse irmão tá falando aqui, gente. É irmão música, hein, gente? É uma miragem, é uma miragem. Quem tá lá dentro tá sofrendo. Os filhos não congregam mais, não querem saber da CCB, mas eles estão lá sofrendo, mas defendendo aquela miragem que aqui é a graça e Deus fala todos os dias lá naquele púlpito, usando mesmo assim uns 70 anos. E se deparar aí com uma realidade cruel, né? Que a congregação não é tudo isso que aparentemente parece, né? É apenas, vamos dizer, uma miragem, né? Uma realidade alternativa, não é mais aquela congregação de anos atrás. Outro motivo que eu atribuo também à destruição da congregação são os processos. Ela entrou em processos com muitos críticos, a congregação perdeu a maioria deles, né? E isso repercute bastante, porque se ela tivesse correta, estivesse certo naquilo que defende, não ia perder, né? Aí, gente, é só assim, é só você pensar. Se ela estivesse correta e certa no que ela faz, ela não teria perdido os processos. Você tá vendo aí, gente? Um irmão lúcido. Aí, ó. As pessoas não querem enxergar, ouvir isso, né? Deles, né? E isso repercute bastante, porque se ela tivesse correta, estivesse certo naquilo que defende, não ia perder, né? Então isso também refletiu negativamente sobre a própria congregação, os seus membros, né? Outra coisa também que contribuiu e está contribuindo, né? Hoje eu acredito que a própria congregação ela está colhendo seus frutos de uma má gestão, falta de Bíblia, falta do Evangelho, muitas heresias, né? Isso tudo tem contribuído para a sua autodestruição. Então, e isso que está falando aqui, o que eu falo, não é falar mal, gente, é aí, ó, mostrar a verdade. Ela também, outro motivo é que ela persegue os seus próprios membros. Na hora de julgar, ela julga de muitos, às vezes por motivos fúteis, são perseguidos, né? A gente vê muitas perseguições dentro da congregação, principalmente pessoas do ministério, né? Pessoas que destroem famílias inteiras. Às vezes uma pessoa errou, pecou, como eles dizem, né? Caiu numa circunstância difícil e eles não acolhem. Então, quando eles não acolhem, eles não jogam fora só aquela pessoa. Eles jogam fora famílias inteiras. E essas famílias aí têm um círculo de amizade muito grande dentro da instituição e acaba, então,
É uma raiz de amargura sendo propagada, né, de forma muito grande, e isso tem ajudado na sua autodestruição a si próprio. Então, o que é que acontece? Esses são os fatores, um dos fatores principais pela congregação estar se autodestruindo. Então, eu acredito que quem está destruindo a congregação não são os críticos, ela está se auto-implodindo, ela está se autodestruindo por si própria. E quando tem gente que defende tudo isso que você está falando, querendo fechar os olhos das outras pessoas, essas pessoas estão em pecado. Porque tudo que a gente fala aqui é verdade, até o próprio Múcio está falando aqui. E quando as pessoas tentam ocultar, nos atacar, eles estão atacando quem? A verdade. Não é o erro. É a verdade que nós, de vez eles lutar para melhorar a instituição, eles lutam para calar quem fala a verdade. Né? Ou ela faz uma reforma, vamos dizer, geral, principalmente na liderança, na sua forma de entender, ou ela chega para a palavra de Deus, ou ela vai ser destruída mesmo. Né? Moralmente já se encontra destruída. Né? É uma decadência moral e espiritual. Uma decadência moral e espiritual, gente. Do ministério é uma decadência, gente. Eu conheci homens, hein? Conheci homens que davam vidas pelas ovelhas, né? Sabe quem deu a vida por nós foi Cristo, né? Mas pessoas que amavam o que faziam. Tinham prazer em estar na frente do povo. Hoje que a gente vê aí, gente. E esses homens eram perseguidos, porque eles não concordavam nas reuniões com muitas coisas erradas. Não concordavam. Eles batiam de frente. Para que tanta construção? Vamos cuidar dos pobres, vamos cuidar das viúvas. Eu conheci muitos irmãos do ministério, chegavam nas reuniões, né? Os anciões só não tiravam ele do ministério porque o povo gostava muito, são igrejas que enchia muito. O povo gostava, irmãos amorosos, irmão que fazia visita, cuidava do pobre, da viúva, dos enfermos. Então eles eram obrigados a engolir, mas hoje, por isso que hoje a gente coloca só parentes, amigos, para poder ficar tudo na mesma panela. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para a gente encerrar isso aqui, gente. Pessoal, veja essa fala do Carlos Einar, dizendo que na CCB o evangelho de cachaçada. Ele vai contar aqui um caso de um homem que levava as mulheres para dentro da congregação. Olha isso aqui, Carlos Einar falando, mas ele diz aqui, quando ele está falando isso aqui, ele está dizendo que ele estava cheio de espírito mal. E agora que ele está mentindo, defendendo a mentira, ele diz que está com o Espírito Santo. Eu não conheço esse Espírito Santo. Ouve isso aqui, gente. Olha isso aqui. E quem é da CCB sabe que as igrejas antigas tinham só um átrio na frente da porta. Hoje, o padrão é o átrio em toda a largura frontal da igreja. O cara levava a amante e furunfava com ela de noite no átrio da frente da igreja. E fora as calcinhas que ele roubava dos varais das irmãs e escondia em uma portinha que vinha dos fogões mais antigos. Abaixo do forno tinha uma portinha. Um dia a esposa dele foi limpar o fogão, tinha mais de 100 calcinhas. Olha, é um evangelho que virou uma cachaçada que a gente tem que olhar para o céu e pedir, Jesus, tinha mais de 100 calcinhas? Olha, é um evangelho que virou uma cachaçada que a gente tem que olhar para o céu e pedir, Jesus, volta logo. Eu peço que você dê uma... É verdade, né, Carlinhos? É tanta coisa errada que a gente volta a Jesus, né? Mas difícil é você defender isso aí, né, Carlinhos? Depois de tudo que você viu, enxergou, seus olhos foram abertos, e você agora ficou cego novamente, né? Comente aí qual a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal. Até amanhã, meio-dia, na live do Juliano. Um abraço, fique com Deus. E até amanhã, meio-dia.